Olá pessoas, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Jornal AS, Assuntos Aleatórios de Saúde, que é um quadro aqui do meu canal, onde eu trago alguns assuntos relacionados a toda a parte de saúde para informar vocês sobre algumas novidades, algumas coisas que aconteceram. Para quem não me conhece, meu nome é Mário Costa, sou farmacêutico clínico, acupunturista e vamos para as notícias do mês? Então, a primeira notícia que eu queria trazer para vocês é que o Conselho Federal de Farmácia lançou uma resolução falando da prescrição farmacêutica de medicamentos anticoncepcionais, contraceptivos. Então, se você quer prevenir gravidez, o farmacêutico pode ser agora um profissional de saúde extremamente adequado e capaz de te acompanhar nesse processo todo, né? E isso acontece seguindo um movimento mundial de valorização do profissional farmacêutico, de prescrição farmacêutica, tá? Isso não é uma coisa que está acontecendo exclusivamente no Brasil. Isso já acontece há muitos anos em diversos outros países, onde o profissional farmacêutico ele já tem esse poder, já tem essa autoridade para fazer o acompanhamento profissional nesses casos, a prescrição profissional. E é interessante lembrar que a gente não está falando de casos de endometriose, ovários policísticos, aqui é exclusivamente para prevenção de gravidez. Mas já é um avanço muito legal. Então, se você é um profissional, se você é um paciente que está querendo passar com um profissional para ter uma orientação adequada nesse caminho, pode agora pensar no farmacêutico para fazer um atendimento para você. E aqui é interessante a gente reforçar que farmacêutico ele pode prescrever, tá, gente? A gente tem uma resolução de 2013, então já fazem 11 anos que a gente tem essa resolução falando da prescrição farmacêutica. Então não é uma exclusividade médica, a gente já tem vários outros profissionais da saúde prescrevendo, então enfermeiros prescrevem, dentistas, o farmacêutico entra também nessa área, tá? Tanto para suplementação, muita coisa dentro da parte de práticas integrativas, alimentos funcionais, fitoterápicos e agora essa dos medicamentos anticoncepcionais, tá? Então não é uma coisa nova, não é uma coisa que está sendo feita agora, já tem estudos antigos acontecendo há muito tempo. E isso nos leva à próxima notícia. A próxima notícia, na verdade, ela foi bem polêmica, tá? Tem um canal no YouTube que faz músicas e videozinhos para criança, para você que tem filho, que às vezes deixa seu filho assistindo alguns vídeos. E tudo assim, voltado para o público infantil mesmo, tá? Eles lançaram um vídeo falando contando uma historinha de que uma criança estava doente, e aí foi um farmacêutico, vendeu um medicamento e ela passou muito mal. E aí o médico foi atendê-la, curou a criança e aí ele orienta a criança a nunca confiar no farmacêutico, porque só o médico pode fazer essa prescrição. E isso é extremamente, não vamos falar nem em verdade, é uma mentira, né? O Conselho Federal de Farmácia já se posicionou contra, já fez uma denúncia contra o canal, tá? Porque é importante a gente ressaltar cada vez mais a autoridade do profissional farmacêutico. Como eu acabei de dizer, a gente tem sim o direito de prescrever, a gente tem resoluções que falam da prescrição farmacêutica há 11 anos. Então, essa foi uma notícia bem polêmica que está circulando bastante nas redes ultimamente. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a vacina do HPV. HPV é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível que pode causar câncer. E a gente está falando de câncer de colo de útero, vulva, pênis, ânus, toda a parte orofaríngea. E há uns 2, 3 meses atrás, trouxe uma notícia de que ampliou o acesso da vacina de HPV para crianças, agora vai ampliar a faixa etária, era uma dose só, era 2 doses, agora virou uma dose só. E a notícia desse mês é que a vacinação ela foi ampliada ainda mais. Agora pessoas que fazem tratamento com a PrEP
ela também pode fazer uso da vacina do HPV, tá? Então é mais uma ampliação desse acesso, proteção, quando a gente fala desses cânceres causados pelo HPV, que é o papilomavírus humano. E aí a gente entra em uma outra questão que eu queria começar a trazer com vocês, né? Eu falei, pessoas que fazem uso da PrEP, fazem tratamento com a PrEP. Mas vocês sabem o que é a PrEP? A PrEP, ela é um medicamento de profilaxia pré-exposição contra o HIV, tá? Então a gente ainda tem uma visão de AIDS e HIV que remete aos anos 80, anos 90, Cazuza, todas aquelas questões de saúde, mas o tratamento ele já foi extremamente ampliado. Aí hoje a gente tem esses tratamentos, né? A PEP, que é a profilaxia pós-exposição, e a PrEP, que é a pré-exposição. Então, se você entrou em alguma situação de risco, estava em uma relação sexual, a camisinha estourou, ou acabou acontecendo alguma coisa nessa questão sexual, que você não usou camisinha, não se protegeu, ou profissionais da área da saúde que às vezes se infectam, se furam com a agulha que estava usando no paciente. Existe a PEP, que é uma profilaxia, é um remedinho que você toma todo dia por um mês para prevenir você de contrair o HIV, tá? Então é extremamente seguro e ele é usado para depois que você se coloca nessa situação de risco. Então, depois que a camisinha estourou, depois que você teve relação sexual sem preservativo, depois que você se furou com uma agulha que você usou em um paciente que você não sabe se ele tem alguma questão de saúde ou não, você toma esse comprimidinho para não contrair o HIV. A PrEP, ela é a pré-exposição. Então, pessoas que profissionais do sexo, pessoas que não têm alguma dificuldade em usar preservativo, seja por alergia ao látex ou qualquer outra questão, existe a PrEP, que é uma profilaxia pré-exposição, você toma antes, toma de modo contínuo para você não se infectar com HIV caso você tenha um contato com ele, através de relação sexual ou qualquer outra coisa, tá? E a gente tem várias outras questões hoje. Existe hoje a PrEP sob demanda, que já é uma realidade, já foi estudada, já é uma realidade. E a vacina contra o HIV, a PrEP em vacina, ela é uma novidade, é extremamente legal, extremamente importante da gente falar. E essa é a nossa próxima notícia. Saiu há pouco tempo atrás um estudo feito na África do Sul, Uganda, ali na região, onde eles faziam era uma PrEP injetável, um tratamento profilático para prevenir contra HIV em modo injetável. E aí é legal porque eram só 2 injeções por ano que a pessoa tomava. A cada 6 meses ela toma uma injeção que previne de contrair HIV. E esse estudo provou que essa injeção é 100% eficaz nesses casos, tá? Então, algumas mulheres engravidaram, algumas mulheres contraíram outras ISTs, e isso é interessante da gente ver para falar, olha, então elas realmente tiveram relações sexuais sem camisinha e preveniu 100% contra o HIV, tá? Até é interessante a gente falar isso porque é uma margem maior do que as PrEPs, os medicamentos profiláticos orais, que a gente estava falando agora há pouco, a PrEP e a PEP. Então, é um medicamento para prevenir de contrair HIV, tá? Injetável, a gente já tem fases de estudo extremamente avançadas e em breve, provavelmente teremos no Brasil, a gente já tem uma PrEP injetável sendo estudada no Brasil. Mas essa nova, saiu essa notícia, esse estudo, já é ainda uma eficácia maior. Então, mais uma questão para a gente ficar feliz. E apesar da gente não ter ainda uma cura para o HIV, os tratamentos para quem já vive com HIV e as profilaxias de exposição, tanto a pré quanto a pós, elas estão extremamente avançadas. Tá? E logo a gente vai conseguir zerar os níveis de novas infecções, tá? Isso já é uma coisa muito importante pra gente. Por que que isso é importante? É importante porque quando a gente fala de HIV, saiu um estudo atual da UNAIDS falando que a cada 1 minuto morre uma pessoa no mundo por complicação do HIV.
o avanço das profilaxias de exposição com a PEP, com a PrEP, o número de novas infecções caiu drasticamente, tá? E isso a nível global. Mas ainda temos muitos países onde o acesso a esses medicamentos é difícil, onde a questão sanitária de saúde pública ainda é complicada. Então a gente está falando de muitos países ali na região da África, no Oriente Médio. Então, novos estudos, quando a gente fala dessa questão da profilaxia pré-exposição, é muito importante. E aí, quem sabe a gente já não consegue, inclusive, incluir isso dentro do próprio SUS, em questões no futuro, bem no futuro, incluir isso no SUS, nas vacinações, dentro do calendário vacinal, quem sabe. E já tem muita coisa interessante para a gente pensar sobre isso. E uma coisa que é importantíssimo, que é importantíssimo quando a gente fala de HIV, que eu queria refletir com vocês, na verdade, trazer essa informação para vocês, foram feitos vários estudos gigantes, com muitos parceiros, e aí a gente está falando de parceiros sorodiscordantes, onde uma pessoa vive com HIV e a outra pessoa não vive com HIV. E aí, existe uma coisa, quando a gente fala disso, que é indetectável. Quando a pessoa faz o tratamento certinho, sem falhas, ele chega num nível onde o vírus no sangue está extremamente baixo, e a gente chama isso de indetectável. Quando a pessoa entra nisso e ela se mantém, e aí é questão de adesão do tratamento, tá? Você está fazendo o tratamento certinho, não está tendo falha. Quando a gente chega nesse nível, a pessoa ela não transmite mais o HIV. E esses estudos é o que eu falei, uma pessoa vive com HIV e está indetectável, a outra pessoa não vive com HIV, e eles tiveram relações sexuais sem preservativo. Em todos os casos a gente teve um total de 0 transmissões. 0 transmissões. Isso daqui é uma notícia extremamente importante. Não é uma notícia nova não, tá, gente? É uma notícia bem antiga, mas que as pessoas ainda não têm acesso a isso. Então é bem interessante a gente falar dessa questão, que uma paciente que está indetectável, ele não transmite o HIV, tá? Então é para quebrar esses paradigmas, esses tabus que a gente tem ainda quando a gente fala de HIV. Essas foram algumas das notícias do mês. Mês que vem teremos mais, na verdade fim do mês, porque a gente já está no começo, talvez eu atrasar um pouquinho desse mês. Mas no fim do mês a gente vai ter mais notícias. E vejo vocês nos próximos vídeos. Obrigado, beijo, tchau!